Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula da Teoria dos Conjuntos. Eu sou o professor Rodrigo e nós estamos estudando juntos a Teoria dos Conjuntos, tá ok? Um assunto muito importante para concurso, para vestibular. E se liga aí que vem novidades, tá? Provavelmente já deve estar no canal ou já deve estar upando no canal as nossas resoluções de questão do Enem. Então você que está estudando para o Enem, fica ligadinho que vai sair resolução de questão aqui no canal também, tá ok? Mas o assunto de hoje nós vamos continuar um pouco da aula passada. A aula passada nós falamos sobre subconjuntos. E o que é um subconjunto? Um conjunto A vai ser subconjunto de um B, ou seja, um conjunto vai ser subconjunto de outro quando todos os elementos do primeiro estiverem também nos elementos do segundo, ou seja, esse primeiro conjunto ele literalmente vai ser um pedaço do segundo conjunto, ok? Isso é a definição de subconjunto. Então aqui nós temos o conjunto das partes. O que é o conjunto das partes de um conjunto, né? O conjunto das partes de um conjunto A é formado por todos os subconjuntos de A. Ou seja, imagine um conjunto A, genérico qualquer. Qual vai ser o conjunto das partes dele? Vai ser todos os subconjuntos que eu consiga formar com os seus elementos. Ou seja, todos os pedacinhos que eu consiga formar com os seus elementos vão ser as partes dele. É como se fosse um quebra-cabeça. Tá? O conjunto A vai ser o quebra-cabeça montado, o quebra-cabeça completo, e o conjunto das partes vão ser todas aquelas pecinhas que encaixando formam o quebra-cabeça todo. Então, todos os conjuntos das partes que nós vamos encontrar vai formar o conjunto A completo. Deu para sacar? É meio confuso, mas com os exemplos nós vamos conseguir entender. Então, o conjunto das partes ele é indicado por esse símbolo daqui, ó, P de A. Então, o conjunto das partes ele vai ser todos esses subconjuntos que eu consiga formar. Como assim? Aí vem o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é, dado o conjunto ABC, é possível escrever todos os subconjuntos desse conjunto A. Como assim? Então eu faço P de A, porque o meu conjunto é o conjunto A, e eu abro a chave e começo a colocar todas as partes que existem nele. A primeira parte é o conjunto vazio. Isso mesmo, a primeira parte é o conjunto vazio. Por quê? Porque nós estudamos que o conjunto vazio ele é subconjunto de todos os conjuntos. Ele está contido em todos os outros conjuntos, qualquer que seja ele. Então, ele é o primeiro elemento que a gente deve colocar. E isso a gente não pode esquecer, tá? O vazio, ele sempre está presente em todo o conjunto das partes, certo? Aí, se o conjunto tem elementos A, B e C, como nós temos aqui A, B e C, então a primeira parte dele é fazer subconjuntos separados desses elementos. Então, eu tenho o subconjunto do Azinho, subconjunto do Bzinho, subconjunto do Czinho. Então, os elementos separados, eles formam subconjuntos que, quando eu junto no quebra-cabeça, formam um conjunto maior. Por quê? Porque eles pertencem, eles são elementos de A. Então, os seus subconjuntos vão fazer parte dos conjuntos das partes desse A. Aí agora, eu acabei de fazer os conjuntos deles sós. Agora eu vou fazer deles em duplas. É como se fossem as combinações desses elementos, todas as combinações. Então, existe um subconjunto AB, existe um subconjunto BC, existe um subconjunto AC. E por último, nós vamos ter aquela definição, que todo conjunto está contido nele mesmo. Então, o último conjunto é o próprio A, ó, ABC. ABC é justamente quem a gente definiu por A, ok? Então, é assim que se forma o conjunto das partes, não tem mistério. A única coisa que você precisa conhecer são todos os elementos, ok? Então, de 3 elementos, nós formamos 8 subconjuntos, certo? Isso daqui nós temos o seguinte, se um conjunto A qualquer tem N elementos, ou seja, 1, 2, 3 nesse caso daqui, então as suas partes terá 2 elevado a esse N.
para você garantir se suas partes estão certas, para você garantir se sua questão você contabilizou todo mundo, você garante desse jeito. Todo conjunto das partes, o seu total, vai ter um total de 2 elevado a n. Que n é esse? Esse n é justamente o número de elementos do seu conjunto inicial. Então, para a gente conferir, ó, o conjunto A daqui tem 1, 2, 3 elementos. Ok? 3 elementos. Então, vai ser 2 elevado a n, só que esse n é 3. 2 elevado a 3 é 8. Porque a gente sabe que 2 elevado a 3 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, se o A tem 3 elementos, então as suas partes vão ter 8 subconjuntos. E aqui a gente dá para conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos, ok? Então, o conjunto das partes nada mais é do que nós tentarmos encontrar todas essas pecinhas desse quebra-cabeça, todas essas combinações que eu posso formar com os elementos do meu conjunto. Se eu puder formar, isso é um subconjunto do conjunto das partes, beleza? Outro exemplo aqui, menorzinho, dado o conjunto B com elementos 1 e 2, então vamos determinar o conjunto das partes de B. Então, o conjunto das partes de B, eu tenho que saber o seu total, que vai ser 2 elevado a 2. Esse 2 de baixo ele é padrão, e esse 2 de cima são o número de elementos. O conjunto B só tem 2 elementos, então 2 elevado a 2 dá 4. Então, o conjunto das partes de B tem 4 subconjuntos. Dá para a gente formar 4 subconjuntos. O primeiro é sempre o padrão, o vazio. Então, o vazio ele sempre vai estar em todos. Aí agora nós fazemos os subconjuntos sozinhos, ou seja, os conjuntos unitários desses elementos, tá? Conjunto unitário do 1, conjunto unitário do 2. E agora nós vamos para a nossa definição, que, dado qualquer conjunto, ele sempre está contido nele mesmo. Beleza? Então, não tem nenhuma complicação quando nós vamos estudar o conjunto das partes, ok? É só você esgotar todas essas possibilidades de fazer essas combinações e dar sucesso, tá ok? Lembrando que esse total tem que dar igual a 2 elevado a n. Se encontrou a mais ou se encontrou a menos, a mais é porque você colocou provavelmente subconjuntos repetidos e não percebeu. E a menos é porque ainda está faltando algum subconjunto com algum elemento. Belezinha? Então isso aí é tranquilo. Continuando a nossa aula, nós temos agora outro assunto. Nossa teoria de conjuntos já está se encaminhando para o final, infelizmente, mas vocês perceberam que não é tão complicado quanto parece, tá? É muita teoria, é muito abstrato, sim, mas nada de complicado. E nós vamos agora para o conjunto complementar. Nós falamos do conjunto universo e vamos relembrar o que seria um conjunto universo. O conjunto universo é aquele conjunto do máximo de elementos ou do total de elementos que eu consiga formar em um determinado assunto. Então, se eu estou trabalhando com letras, o meu maior conjunto vai ser o nosso alfabeto. Então, o nosso conjunto universo vai ser o alfabeto completo, certo? Porque é o máximo de letras que eu consiga formar em um conjunto. Se eu estou trabalhando com números, nós vamos ter vários conjuntos universos. Mas o maior que engloba todos os números conhecidos até o momento é o conjunto dos números complexos. Então, isso é o universo geral. Se eu estou trabalhando, como estava no exemplo lá, com os meses do ano, um conjunto formado por meses do ano, o conjunto universo, logicamente, vai ser o conjunto de todos os meses reunidos, ou seja, o nosso calendário. Janeiro, fevereiro, março, abril e por aí vai até dezembro. Então, o conjunto universo é esse conjunto geral, é o conjunto total, em que cada assunto vai ter o seu. Eu não posso definir o conjunto universo das letras para o conjunto dos números. Eu não posso definir um conjunto de comidas para um conjunto de calendário, certo? Então, cada
Cada assunto vai ter o seu conjunto universo específico. Aí nós voltamos para o conjunto complementar. O que é o complementar? Já está dizendo, é o complemento de alguma coisa. Ou seja, eu tenho algo, completo com outra coisa para formar uma terceira, certo? Esse é o nosso intuito. Então, o complementar de um conjunto A, indicado por AC, tá? Esse Czinho aqui é o que indica o complementar. Se o conjunto for B, vai ser BC. Se o conjunto for C, vai ser CC. Então, o conjunto A é o que nós estamos usando aqui genericamente. Então, o complementar do conjunto A vai ser o AC. E quem é que vai fazer parte desse complementar? O complementar do conjunto A vão ser todos os elementos que completam o A até formar o universo. Deu para entender? Não? Então eu vou repetir. Quem vai ser o complementar do A? O complementar do A vão ser todos os elementos. O A não tem elemento? Isso. O A tem elementos. Então, o conjunto complementar dele vão ser todos os outros elementos que faltam para o conjunto A chegar no seu universo. Beleza? Vamos para um exemplo. Então, esse exemplo é o seguinte. O nosso universo vão ser as letras do alfabeto completa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, até o final. Certo? E o nosso conjunto A vai ser o conjunto das vogais, ou seja, ele é um pedaço do nosso universo. Beleza até aí? Então, o conjunto A é um pedaço do nosso universo. Por isso que cada assunto vai ter o seu universo. Então, se o nosso universo, eu estou falando do alfabeto inteiro, qualquer pedaço dele que eu pegar vai ser de letras. E nesse caso aqui, o meu conjunto A vai ser o conjunto das vogais. A, E, I, O, U. Esse é o meu conjunto A. Quem vai ser o complementar de A? Ora, o complementar de A vão ser todas essas letras aqui de fora, de modo que quando eu junto o A com o seu complementar, eu chego no universo, eu chego no total. Como assim? Ainda não entendeu? É o seguinte, se o A é A, E, I, O, U, são só as vogais, ok? Quais letras faltam para eu chegar no alfabeto todo, para eu conseguir completar o alfabeto todo? Ah, falta o B, falta o D, faltam todas as outras consoantes. Não é verdade? Então, se falta para o A todas essas consoantes para chegar no universo, que é o total, então todas essas letras que faltam para completar é que vai fazer parte do meu conjunto complementar. Deu para entender? Ah, agora deu, não deu? Então é isso aí. Então quem seria o complementar de A? O complementar de A vai ser todo o elemento X, tal que esse elemento vai ser uma consoante. Vai ser uma consoante porque as vogais eu já tenho no A. Então eu pego o A junto com o seu complementar e chego no universo. Beleza? Então não tem nenhuma dificuldade, bem facinho, bem tranquilo também da gente entender o que é esse conjunto complementar, ok? Então, lembrando, o conjunto complementar, ele sempre vai ser em relação ao universo, tá ok? Ele sempre vai ser em relação ao conjunto universo, ao conjunto geral. Então, eu pego um conjunto, vejo qual é o universo dele e todas as letras que completarem até chegar ao total vai ser o meu conjunto complementar. Beleza? Então, que grupo seria isso aqui? Que conjunto seria isso aqui? Seriam todas essas consoantes que, junto com o conjunto A, formam o universo. Tranquilo? Então, não tem para que ter aperreio, não tem para que ter dúvidas, porque é muito tranquilo, muito simples. Se você não conseguiu entender ainda, volta um pouquinho o vídeo, pausa,
fala, repete. Uma coisa que eu digo sempre aos meus alunos é que você precisa ler em voz alta para você escutar o que você está lendo, para que sua mente ela racionalize mais, para que ela faça dois processos, o da leitura e o da escuta. Então ela grava, digamos que 2 vezes mais. Então, volta um pouquinho no vídeo, que tenho certeza que esse conceito é bem tranquilo e você vai conseguir entender. Então, conjunto complementar é isso. São todos os elementos que eu completo o conjunto A para chegar no universo. Belezinha? Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje termina por aqui, esses 2 conceitos. Vamos nos encaminhando para o nosso final. E se você chegou agora no nosso canal de paraquedas, é a primeira aula que você está vendo, deixa seu like para ajudar o canal. Bota aí nos comentários a sua dúvida, se ficou legal, se não ficou legal, o que você achou. Esse feedback é muito importante para mim, que estou começando o canal agora, para sempre melhorar para vocês. O meu objetivo é sempre trazer conteúdo de qualidade, completo, detalhado e bem explicado, da forma que eu gostaria que explicassem para mim, para que todos nós aprendamos mais rápido e mais fácil, sem ter pavor da matemática, tá ok? Fiquem todos com Deus, estudem bastante, aguardem o próximo vídeo e valeu. Tchau, tchau.